Da Rocha. Não quero viver pós-morte. Quero que seja o fim. A energia que emanamos para o universo fica como fotografia do passado. Quando o homem puder fotografar como fotografa nas placas, poderá provar. Porque provar a imortalidade, no caso, né? Que ele está falando. Quando o homem puder fotografar como fotografa nas placas, poderá provar. Já tem, no caso, imagens, tem fotografias, né? Porque tem a transcomunicação instrumental, por exemplo. Então, teve casos já, muitos casos, isso faz algum tempo, de ser capaz de fotografar, por exemplo, uma visão, um espírito. Tem muitos casos. Se você olhar visões espirituais, até no Google mesmo, fotografia, você pode ver esse tipo de evidência até. Que tem muita gente que pode dizer que é forjado, falso, fake, etc. Então, não tem. Mas é que é algo que não dá para você fotografar. Mas então, o que é que as experiências, por exemplo, que falam ninguém voltou para contar. Volta, está voltando sempre. É nós que a gente muitas vezes recusa a ver. Mas se você se abre, como eu me abri que aconteceu comigo, eu sou capaz de ver, notar e observar que é essa a realidade. Mas você não acha que para muitos crer que é o fim é um alívio? Porque a pessoa já viveu tanto sofrimento aqui que ela pensa assim, eu só quero que acabe tudo e que não tenha nada além. Então. E assim como ela falou, né? Não quero viver pós-morte, quero que seja o fim. Por que ela quer que seja o fim? Porque deve estar vivendo uma vida sofrida. Por que você vive uma vida sofrida? Por que você sofre? Porque cada um vai ter a sua motivação, a sua explicação. Então, por exemplo, eu posso dizer que eu tive a felicidade de não sofrer. Eu não tenho trauma de nada. Nem a minha infância foi uma das coisas mais gloriosas que aconteceu comigo, morando em fazenda, nem sapato eu tinha. Beleza. Mas era uma coisa que eu tenho até hoje, porque eu tinha muito amor. Então, eu não conheço o sofrimento. Nem físico, nem emocional, nem nada. Mas eu tento viver uma vida regrada, sempre. Eu me cuido. Eu me cuido emocionalmente, eu me cuido espiritualmente, eu me cuido fisicamente. E talvez também por algo que, como entendimento, é um processo que eu já venho fazendo desde muitas vidas. Sim. Por quê? Porque eu aprendi, através das minhas muitas vidas, que as minhas escolhas e as minhas decisões e as minhas ações, elas vão influenciar diretamente no meu bem-estar ou no meu mal-estar. Então, o sofrimento, e essa é uma das minhas missões. Eu tenho duas missões. Uma é proclamar a realidade da imortalidade. E a outra é fazer o máximo que eu posso para tentar aliviar o sofrimento humano. Mas o que eu posso fazer nesse sentido de aliviar o sofrimento humano é apontar o que causa o sofrimento humano. E o que causa o sofrimento humano são as escolhas. Você tem muita família onde você vai, porque tem gente, você vê o sofrimento, você vê nas notícias. Famílias que são o maior martírio para os próprios filhos. E você vê padrasto matando crianças ou enteados, você vê muita brutalidade na vida. E muitas famílias causando traumas para os seus filhos. Então, vai ter esse sofrimento. Que pode falar que eles não tiveram escolha, né? Porque crianças sofrendo como isso, não tem como escolher até certa idade. Não tem como escolher. Ela vai se submeter forçosamente até que ela vai conseguir sair desse ambiente e vai ter a conscientização. Ela vai tentar. Ela vai talvez procurar ajuda. Porque eu conheço... E muitos não superam, né? Exato, muitos não superam. Muitos vão ter esse sofrimento que essa pessoa aí prefere não querer continuar vivendo. Mas o problema é que se você não se consertar nesta vida, como muitos, no caso de muitos, que eles tentam, a dor é tanta que só
na concepção, na ideia deles, é que se eles deixarem de viver, eles vão aliviar o sofrimento. Mas o problema é que eles tiram a vida e eles vão continuar vivendo. E o sofrimento vai com ele, porque o que nós somos, o que nós temos, nós deixamos. O que nós somos, nós levamos. Então, por isso que eu falo que é super importante ter essa conscientização de que nós somos protagonistas na formação ou na criação da nossa própria vida ou do nosso destino, do nosso bem-estar, do nosso mal-estar. Então, no caso do sofrimento de pessoas que têm esses problemas, busca ajuda profissional, que tem até você chegar a um momento que você vai conseguir. O que sofreu, o que você passou, não tem jeito, você não vai mudar. É você caminhar igual no luto parental. Sim. Você aprende a caminhar com essa dor. Cicatriz vai estar aí, mas você pode encontrar momentos de respiro nessa dor que você tem. E, à medida do possível, você ir se transformando, porque nós estamos aqui para nos transformar de uma situação ou de uma maneira que a gente não gosta, que tem mais sofrimento, para uma possibilidade de um alívio. Entendeu? Então, nós temos essa capacidade de transformar, mas depende de nós tomarmos as ações necessárias para essa mudança. É isso, da Rocha. Então, busque ajuda, busque um psicólogo, um psiquiatra, uma espiritualidade, coisas que possam colaborar para que não seja esse fardo, né? Porque ele vai se encontrar vivo. Essa vai ser a maior surpresa que ele vai encontrar do outro lado. Ó, o @ é isso que penso. Para mim, é um acalento ouvir o senhor Admir. Tenho realizado missões em espírito ao dormir através dos sonhos lúcidos. Conto isso nos vídeos do meu canal. Porém, não tenho acesso a pessoas que fazem o mesmo. Me identifiquei muito, obrigado por esse podcast. Aí, não é? Esse é bom. Gostou? E tem muitos, muitos. Eu tive muitos contatos pessoais também, de pessoas que depois falaram, eu nunca contei para ninguém isso, porque eu tinha medo de ser ridicularizado. Ridicularizado. É isso, uma mulher. Mas depois que eu te ouvi, eu acho que eu posso falar para as pessoas. Porque eu guardei comigo todo esse tempo. Legal demais isso, né? Ó, @rosemedeiros521. A Bíblia relata que não há reencarnação. Eu creio não Bíblia. Não sei, eu creio na Bíblia ou creio não Bíblia, ela escreveu. O universo espiritual tem dois lados. O lado verdadeiro, precedente de Deus, e o lado do engano, precedente do lado oposto a Deus. Aí responderam, Patrícia Pamplona 2208, pesquise no Google. Houve um concílio no Vaticano, acho que se chama Concílio de Constantinopla, então decidiram tirar a palavra reencarnação da Bíblia. Sim, isso é verdade. E foi a mulher do imperador, que ela fazia, antes dela casar com ele, o Justiniano, será? Não me lembro o nome. Ela era uma pessoa que ela trabalhava com entretenimento adulto. Cabaré. Sim. E ela soube, porque acreditava-se na reencarnação. O judeu, ele acredita na reencarnação. Eu perguntei para rabinos se eles acreditavam, ele falou, acreditamos, não necessariamente todas, porque você não consegue aprender tudo que você precisa aprender em uma vida. E Jesus era judeu, e nós temos indícios da reencarnação no próprio evangelho. Mas na Bíblia não está citado, não tem não explicitamente, mas já esteve, não cita explicitamente, mas havia crença. Fala de ressurreição, mas não fala de reencarnação. Os primeiros pais da igreja, Origem é um dos grandes nomes, ele acreditava na reencarnação, porque era pregada a reencarnação antes, no início no caso da formação da igreja. E a Origem é um dos primeiros padres da igreja, e ele acreditava, defendia a reencarnação, e ele teve que calar-se, fizeram com que ele se calasse, porque tem ameaça. E
a mulher do imperador, ela ouviu falar então que ela ia pagar o karma porque existia a reencarnação. Então ela conseguiu convencer o marido a extrair, no caso, a encarnação da ideia da Bíblia, no caso, e o concílio, esse concílio, acho que foi Constantinopla mesmo, 400 ou 525, alguma coisa assim. Então, foi definitivamente a reencarnação, ela foi excluída dos ensinamentos cristãos. Mas um fato que faz com que cada vez eu acredite menos na Bíblia. Porque, isso aqui não está prejudicando, risca. Imagina o quanto que isso não foi moldado ao longo dos anos. Tenho falado, até me tornando chato, porque eu tenho falado muito disso. Foi feito muito disso. Eu tenho num dos livros meu que vai sair o ano que vem, vai sair em inglês, vai ser em fevereiro. Eu comentei das minhas experiências. O Inferno, ele é uma tradução, ela foi proposital, porque nós temos tempo de falar ou não? Temos mais alguns minutos. Não muito mais, vai ter. Porque o inferno, ele foi uma criação da igreja. Porque o Jesus, que era o Gehenna, eu não sei como é que é em inglês, em português, Gehenna, que ele chamava, que era o vale, o inferno. Você pode ir no inferno, porque ele está em Jerusalém. Você pode ir. Hoje, você compra até apartamentos lá. Eles tem condomínios, porque é um vale. E era um vale onde faziam o sacrifício ao deus, ao Bai, aos outros deuses pagãos. E aí tinha as fornalhas e tudo. E no ano 1000 a.C., um dos reis, esqueci o nome dele, ele proibiu, porque muitos judeus apóstatas, aqueles que tinham deixado de ser judeus, eles iam sacrificar filhos, crianças, para apaziguar Deus ou para pedir benefícios. Então, queimavam. E aí tinha muito choro e muito ranger de dente. Então, aí, no ano 1000 a.C., foi proibido. Mas ficou a reputação daquele Vale das Sombras. Esse é o Vale da Sombra que Davi andava sem medo, porque Deus estava com ele. No Vale das Sombras. Isso, era esse. Jesus utilizava isso aí como algo simbólico de sofrer e ranger de dentes. Porque na Bíblia, no caso no hebreu, na Bíblia, no Velho Testamento, não existe inferno, existe um submundo. Inclusive, quando Jesus desencarna, quando ele morre, ele dá uma passagem nesse Sheol, que é em hebreu, Sheol, ele dá uma passada lá, antes dele ir tá no Novo Testamento. Então ele usava isso aí como simbólico, e era o Sheol. Quando foi Jerome, acho que era um papa, que ele traduziu para o latim, ele usou o Sheol, ele pôs inferno. Inferno, em latim é fogo. É fogo. E aí... Queime no fogo do inferno. Queime no fogo do inferno. E aí um dos teólogos ingleses colocou o inferno como hell, que é o inferno. E aí o que a Bíblia fez, o que os pais da igreja fez, eles transferiram o inferno lá de Jerusalém, fica a 30 quilômetros do sul de Jerusalém, o inferno, que chama Gihon, o Vale dos Filhos de Gihon, onde eles estavam aí. E colocou no mundo depois da morte. Então, você morreu, se você não for para a igreja, para conseguir a sua salvação, e então você vai se queimar para sempre no fogo do inferno. Que aí é a maior ferramenta, né, que eles poderiam ter, que é o medo, né? E então, aí você... tem o controle através do medo. Mas o que esse medo vai precisar para fazer sentido? Um inferno. O inferno, aquele negócio ruim lá. Aí o que você faz? Aí você mantém todos eles na extrema ignorância e você prega que você tem que ter fé sem perguntar. Não se pergunta. Sim, cabresto, né? Por que isso? Cabresto. Então aí você tem um controle. Controle de massa. Que é o controle de massa. Que eu tenho falado. Isso foi que revoltou Martim Lutero quando
o Papa, o Leão, acho que era o Leão X, precisava de dinheiro para que acabaram, eles faliam o Vaticano. Era uma mina de dinheiro, foram vender as indulgências, a libertação. Então, você comprava a sua libertação primeiro como é que chama? Antes do inferno? Purgatório. Você se livra do purgatório. Tá. E também você se livra do inferno se você comprar a sua salvação. E era um bilhetinho escrito em latim para arrecadar dinheiro. Não tá tão longe do que é hoje ainda. E foi isso que revoltou Martinho Lutero e que fez ele reformar a igreja, e foi onde originou a igreja, no caso, evangélica, fora dos protestantes. Do protestante, porque aí ele quebrou o monopólio da Igreja Católica Romana, porque ela tinha todo o monopólio da fé. E era do jeito que ela queria. Bom, se você gostou desse corte, com certeza vai gostar do episódio completo. Vá na descrição, pegue o link, se inscreva no nosso canal, deixe seu like e até o próximo Plugado Podcast. Grande abraço. Valeu.